invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Youngs. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Luz Kids. Anota la fecha. Nuestra próxima reunión será el 26 de octubre. Un espacio especial para los más pequeños. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Todo primeiro domingo do mês é dia de Santa Cena. E o último mês, em dezembro, Deus nos trajo uma carga em nosso coração, porque de alguma maneira estávamos deixando a Santa Cena como solamente algo simbólico ou algo sem muito valor. E aqui não importa a ordem que vamos fazer a Santa Cena, hoje vamos fazer depois da palavra, porque a palavra nos vai conduzir à Santa Cena de uma maneira mais clara. Não importa a ordem, importa a importância que damos a esse mandamento de Jesus e esse momento tão importante na vida da igreja. Então, Deus de alguma maneira nos corrigiu em meu coração esse mês passado. Então, queremos fazer de uma maneira mais significativa, com mais entendimento. Então, vamos estar preparando uma mesa, como identificando não somente o pão e o vinho, pero a vida abundante que Deus nos quer dar através de sua palavra. Isso aqui representa solamente. O importante é o que nós outros passamos a entender da importância da mesa, a importância de estar juntos, a importância das relações que Jesus falou, Pablo ensinou em Coríntios. Então queremos dar um pouco mais da importância que a Santa Cena tem que ter em nossas reuniões, nossos cultos e para nós outros também. Assim que vamos fazê-lo ao final, porque a palavra nos vai conduzir a isso. Possivelmente em outras reuniões vamos ter a hora antes da palavra. Repito, o importante não é o lugar no culto que ela ocupe, sim a importância que ela tem diante de nós outros. Ok? Amém? Muito bem. Eu vou estar seguindo um pouco as ênfases que estamos dando em las palavras. Semana passada ministrei sobre uma igreja com visão, a visão que Deus nos quer levar, andar. Um povo sem visão, ele se extravia. Então, Deus nos está inquietando, nos está traindo palavras, nos está traindo contatos, incluso, com a igreja em Espanha, que nos está motivando, que nos está orientando também algumas coisas. E
não há muita coisa nova, mas muitas coisas que necessitamos retomar, necessitamos reorganizar, e é isso que estamos querendo viver. Antes de começar a palavra, título da mensagem de hoje é Vivendo Igreja. E vamos entender um pouco melhor o que é a igreja. Mas antes disso, abra comigo, porque tudo que vamos falar aqui tem esse contexto aqui. Abra comigo, ou pode acompanhar aqui, Romanos 15, verso 4. Dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos em harmonia, conforme ao exemplo de Cristo Jesus. Vamos orar? Amado Deus, graças, Senhor, te damos por a oportunidade de estamos aqui nessa manhã, de sentar a tus pés, aprender de ti. Eu oro para que nossos corações estejam abertos, recebendo, Senhor, o que o Senhor nos quer ensinar e aonde quer levar-nos com tua palavra. Sabemos que tua palavra não volve vazia, sabemos que tua palavra é eficaz, produz um efeito para o qual é liberada, e eu oro para que essa palavra produza em nossos corações, em nossas mentes, o efeito para o qual foi destinada, está sendo destinada. Em nome de Jesus, Padre. Amém, Senhor. Amém. É tremendo esse texto. A Bíblia não é somente um livro histórico que tem uma história. A Bíblia foi escrita para ensinar-nos, para que uma geração fora conectada com a próxima geração. E tudo isso está, aqui diz que tudo o que se escreveu no passado, se escreveu para ensinar-nos. Ou seja, o que vamos ler hoje da palavra de Deus é para que aprendamos coisas, aprendamos princípios, aprendamos com o que outros viveram no passado. Não está aí só para contar-nos uma história. Está aí para direcionar-nos hoje, depois de siglos, depois de milhares de anos, está aí para continuar cumprindo o propósito que se cumpriu naquele então. Há palavras, há profecias que foi para aquela época, mas há outras palavras que Deus quer outra vez renovar, outra vez fazê-la viva em meio nosso, para continuar ensinando-nos. E me chama a atenção, a fim de que, alentados por a Escritura, a palavra de Deus não é só um livro de história, porque ela também pode trazer alento, trazer ânimo, trazer disposição, trazer desafios. A palavra de Deus pode provocar-nos a viver de alguma maneira que outros irmãos nossos em siglos passados viveram e provaram dessa eficácia da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz para corrigir-nos, para exortar-nos, para produzir ânimo. Perseveremos em manter nossa esperança. Ou seja, a palavra que leemos hoje produz um efeito naquele entonces, pero também pode produzir em nós outros esperança de que isso volva a suceder. Que os princípios que estão metidos allí volvam a ter efeito hoje, depois de siglos, no ano 2025. Quantos estão entendendo aqui? Não está aí só lá, é muito bonito, a palavra de Deus Não, a palavra de Deus está registrando isso que vamos ler hoje, porque cumpriu um propósito allá, há 2000 anos atrás, porque vou ler Hechos dos Apóstolos, e aí pode cumprir esse mesmo propósito hoje, em 2025. Porque é viva, porque não é somente um livro histórico, é um livro de palavra viva, palavra que é eficaz. Se eu la tomo como um livro histórico, só será um livro histórico para mim. Eu posso conhecê-la completamente. Há gente que não crê, que não tem sua vida como cristiano e conhece a Bíblia às vezes muito mais que um cristiano. Pero eu
entendeu, leu como um livro histórico. Mas para nós outros infunde alento, nos dá alento, nos dá esperança, é eficaz, produz um efeito, ela tem uma eficácia para o que foi liberada. E é liberada em nossas vidas. Até aqui entendemos? Muito bem. Então, quando miramos a Escritura dessa maneira, muitos hechos registrados nela, depois de Ciro, podem envolver, bendecir-nos, ensinar-nos, motivar-nos, incluso guiar-nos. E o livro de Hechos, vamos ler daqui a pouco, está registrado a vida da primeira igreja, dos primeiros cristianos, depois de Pentecostés. Aí está historicamente e eficazmente escrito a vida dos primeiros cristianos. Como eles viviam, como eles relacionavam, como todo o que passou em las primeiras igrejas, sobretudo na primeira igreja, os primeiros cristianos, está registrado em livro de Hechos. Por isso que chama Hechos de los Apóstolos. Ou seja, todo o que Deus foi fazendo através de los apóstolos, através de seus discípulos, de seus filhos, está registrado aqui. Muitas coisas. E se isso foi eficaz aí, e vimos que a palavra de Deus é eficaz, isso pode produzir em nós outros esperança, quando podamos praticar outra vez, revivi-los hoje, a palavra vai infundindo essa esperança, esse alento em nós outros. A palavra igreja, como o título é Vivendo Igreja, a palavra igreja vem de palavra grega eclesia ou eclésia, que a princípio etimologicamente significa assembleia, mas tem um significado mais profundo daqueles que são chamados para fora. Aqueles que são chamados para viver uma vida distinta, fora do sistema dessa sociedade, fora do sistema diferenciado do sistema desse mundo corrompido. Esse é um dos significados mais claros da palavra eclésia, igreja. Aqueles que são chamados para viver de uma maneira distinta em meio a uma sociedade. Isso foi no século depois de Cristo, foi no século nos anos 1500, foi na época da Reforma e é até hoje. Igreja, dentro do contexto significativo da igreja, é a assembleia daqueles que são chamados para viver de uma maneira distinta. Luz em las tinieblas. Vamos entendendo? Muito bem. Então, quando decimos vamos à igreja, não está muito bem dito isso. Porque a igreja não vai à igreja, a igreja é a igreja. Somos aqueles chamados para viver uma vida distinta em meio à sociedade que vivemos. Foi assim em Jerusalém, ha sido da mesma maneira em Ásia, quando Paulo começou a fundar as igrejas, foi assim em Roma, foi assim em todos os lugares da terra. É assim em China, em los países onde a igreja não pode ter um local, a igreja clandestina é igreja. Continua sendo os chamados para fora do contexto da sociedade. De uma vida diferenciada. Como estão entendendo? Amém? Muito bem. A vida de igreja é uma vida, sobretudo, de comunidade. E esse ha sido um dos maiores desafios da igreja durante todos os siglos. Viver essa vida de comunidade, de geração em geração, de cristianos. Pero a igreja, a vida da igreja, na verdade, é a essência do propósito eterno de Deus. Hablamos sobre esse propósito eterno de Deus que está reflejado em Romanos 8:29. Qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesucristo, ao primogênito. Que ele seria o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito eterno de Deus, parafraseando Romanos 8:29. Aquele que ele predestinou para que fôramos filhos de Deus,
parte de uma família, de muitos filhos, mas não de qualquer maneira, filhos semelhantes a Cristo Jesus. E a igreja é o veículo, é o lugar onde isso se pode ser real, ser vivido, ser um caminho para que vivamos o propósito eterno de Deus. Então, a igreja é onde pode cumprir-se a essência do propósito eterno que Deus tem para ti e para mim, parecermos com Cristo Jesus. Estamos falando demasiado isso, porque para mim essa é a meta principal de todo cristiano, parecer-se com Cristo Jesus. Ser semelhante ao primogênito, entre muitos irmãos. Assim que, quando dizemos que estamos em Cristo, porque a Bíblia diz que estamos em Cristo, isso significa estar em Cristo é estar em igreja, não em um local, ser parte da igreja. E quando falamos que somos seu corpo, estamos falando que somos igreja. Quando dizemos que estamos expressando a Cristo, estamos vivendo igreja. Então, se estar em Cristo, estar em seu corpo e viver expressando a Cristo, todo isso é viver igreja. Não há como separar a igreja do propósito da obra de Cristo. Não há como separar a igreja do corpo de Cristo. Não há como separar a igreja que vive vivendo a Cristo. Não há. Estar em Cristo é estar em igreja, é viver seu corpo, é viver em igreja, e viver expressando a Cristo é viver igreja. Amém? Não há como separar. Às vezes, dentro de nossa conduta, dentro do nosso entendimento, nós outros decimos, aos domingos, vamos à igreja. Lunes, ponemos outra roupa e vamos viver nossa própria vida. É o secular e o sagrado. A sociedade, hemos aprendido religiosamente separar essas duas coisas. No domingo, priorizamos o sagrado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, priorizamos o secular. Não existe isso dentro da mente de Deus. Somos igreja em domingo, somos igreja em lunes, temos que ser igreja em martes, temos que ser igreja em trabalho, temos que ser igreja no colégio, temos que ser igreja na família, temos que ser igreja em vecindário. Estamos falando isso constantemente. Isso é ser igreja. Isso é cristianismo. Amém? Agora, para que serve então a igreja? Que é de verdade viver igreja? E vamos ler então agora a experiência de nossos primeiros irmãos. Os primeiros cristianos que viveram no primeiro siglo, depois de Pentecostés, está registrado aqui em Hechos dos Apóstolos para nosso ensino, para que podamos fijar-nos nesses princípios que eles tinham de vida e poder viver como comunidade, poder viver igreja. Alguns já sabem memorizado esse texto. Necessitamos não somente tê-los memorizados, buscar a vida que está nesses princípios para a realidade da igreja de hoje. É isso que perseguimos. Vamos ler? Hechos 12, verso 42. Como era a vida dos primeiros cristianos? A primeira igreja. Eram formados de homens, mulheres, como nós outros. Estavam em meio de uma persecução romana, peligros, mortes. Aqui já encontramos os primeiros mártires, como Jacob. Aqui encontramos a persecução de Nerón, onde eles tiveram que esparcir para todos os outros países, e com isso o evangelho foi esparcido. Aqui encontramos tudo o que passou em meio a essa primeira comunidade, igreja. E perseveravam em la doutrina de los apóstolos. Aqui algumas versões põem, perseveravam em la enseñanza de los apóstolos, em la comunhão uns com outros, em partimento del pan e em las orações. E sobrevino temor a toda persona, e muitas maravilhas e señales eram hechas por los apóstolos. Todos os que haviam creído estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. E vendiam suas propriedades e seus bens e los repartiam a todos,
segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes cada dia no templo, e partindo o pão em las casas, comiam juntos com alegria e sencillez de coração, alabando a Deus e teniendo favor com todo o povo. E o Senhor añadía cada dia a la iglesia los que haviam de ser salvos. Capítulo 4, verso 32 também continua. E a multitud de los que haviam creído eram de um coração e uma alma. E ninguno decía ser suyo próprio nada de lo que possuía, sino que tinham todas as coisas em comum. E com gran poder os apóstolos davam testemunho de la ressurreição del Senhor Jesus. E abundante graça era sobre todos eles. Eu confesso que quando leio esse texto, já prediquei, já leí, sempre estou lendo esse texto, me traz dois sentimentos, um pouco antagônicos. Primeiro é sentimento de desafio e de esperança. Podemos viver isso. E depois me traz o sentimento, quanto falta. Quanta coisa todavia necessitamos vivê-la. Eu confesso que o que mais produz é ânimo, é esperança. E às vezes alguns se aferram nisso, não, mira que aqui disse que temos que viver dessa maneira, todo vender suas propriedades, mas não estamos ponendo atenção em viver em unidade, em viver em amor, em viver em obediência a lo que é ensinado. Aqui é um contexto completo de todos os princípios que a primeira igreja viveu. E necessitamos ir aprendendo e tentando viver cada um daqueles princípios sem priorizar outros, sem dizer que um é melhor que o outro. Não, é a vida da igreja. Aqui está registrado como eles viviam. E eles viviam dentro de um contexto muito mais forte de persecução, de dificuldades que muitas vezes nós outros vivimos. Mas eles viviam princípios que foram ensinados. E com base nisso, eu quero tocar em 3 pontos aqui. Há muitos mais. Poderíamos estar predicando isso vários domingos. Mas eu quero tocar em alguns pontos importantes, se queremos ir assimilando e provando um pouco desse contexto de vida que havia na primeira igreja para os nossos dias. E alguns podem estar pensando, pero isso é uma utopia, isso é um sonho. Não, porque eu he conhecido igrejas que viveram muitas coisas desta. E não estou dizendo que nós outros não estamos vivendo nada disso. Estou dizendo que há sempre um desafio mais allá. Há sempre algo que tem que motivar-nos, não desanimar-nos. Algo que tem que empurrar-nos. É possível, eles viveram. Outros viveram em sua época, em seu siglo, em seus momentos. Outras igrejas provaram disso que eles... Outras igrejas estão provando agora mesmo algo que eles viveram. Será que Deus escolhe alguns grupos para que vivam e outros não? Eu não creio em um Deus dessa maneira. Eu creio em um Deus que tem em sua palavra e seus princípios e nos anima e nos motiva e vem com sua palavra que vem muitas vezes para redarguir-nos, para corrigir-nos, para motivar-nos, para empurrar-nos a esses princípios de vida. E nos vai dizendo, é possível. Eu estou com vosotros todos os dias. O final da grande comissão foi esta, não? Ide por todo o mundo, predicar por todas as nações, a ser discípulos, ensinando-los a obedecer todo o que eles é mandado, e eu estarei com vosotros
todos os dias. Essa é a promessa do Senhor. Eu estou aí para testificar, para ajudá-los, para empurrá-los, para corrigi-los. Porque Deus continua querendo levantar sua igreja em todas as nações. Sua família, sua comunidade de hijos, que podem expressar-se como hijos. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que era a vida na igreja e que necessitamos, é algo que sempre predicamos, sempre ensinamos, às vezes nem sempre praticamos, é discipulado. Repita comigo, discipulado. Essa palavrita, às vezes, nos causa sobretudo nos dias que estamos vivendo, esses tempos pós-modernos, onde se desvaloriza a fé, rechaça o princípio da obediência, as verdades são relativas. Isso é uma verdade, mas depende de. As verdades, nesses dias, já não são mais absolutas. A mentira, em alguns casos, pode ser a verdade, dependendo da relatividade. Em dias onde vivemos tudo isso, é importante saber em quem cremos e em lo que cremos. Se cremos em Cristo Jesus, em sua obra, em sua persona, em suas ensinanças, necessitamos entender que discipulado é a vida de igreja que mantém viva a obra e a enseñança de Cristo. Os primeiros discípulos, que aqui são chamados os apóstolos, e aqui não tem nada a ver com títulos, tem que ver com trabalho, com serviço, com responsabilidade. Eles estão dizendo que eles perseveravam. Eles quem? Os cristianos. Eles perseveravam em la enseñança de los apóstolos. Eles obedeciam. Eles tinham esse entendimento. Não havia um livro, não havia uma Bíblia que eles seguiam. Eles seguiam o que esses homens haviam aprendido de Cristo. E eles compartilham com essa primeira comunidade de hijos de Deus o que eles haviam visto em Cristo. Como eles haviam visto como Cristo tinha compaixão, como Cristo amava, como Cristo corrigia os religiosos, como Cristo fazia os prodígios, como Cristo priorizava os corações arrependidos. Eles ensinavam isso. Eles não tinham um manual de uma conduta de los primeiros discípulos. Isso foi escrito anos depois. Eles não tinham nada em mão. Agora vamos estudar a classe tal. Não, era o que eles haviam aprendido. Eles haviam escutado as últimas palavras de Jesus antes de volver ao Padre, dizendo: id e a ser discípulos, ensinando-lhes todo o que eu os he ensinado. Mateus 28. A grande comissão. Isso se quedou muito claro, muito clavado em seus corações. Ensinando-lhes todo o que os he ensinado. Eles entenderam? Isso é discipulado. É alguém que já caminhou um pouco ensinando a outros, para que esses outros depois podem ensinar a outros. Podem também a ser discípulos. Amado, não entra em minha mente, às vezes, a mentalidade de querer ensinar a outros se não sou discípulo. Se não estou bajo o cuidado de alguém, não o mando de alguém. Cuidado é proteção. Quando me pongo bajo uma cobertura, alguém que já caminhou um pouco, como é sido protegido? Deus me vindo a proteger etapas de minha vida, em la juventude, antes de casar-me, depois que casamos, por alguém que já havia passado esse caminho e pudo ensinar-me. No ministério. O problema hoje da sociedade que vivimos, isso vai metendo dentro da igreja, não aqui, em termos generais.
É o mesmo princípio de engano que entrou em Edém, de uma vida independente. Eu hago o que me dá a gana. Eu hago o que vejo que é melhor. Esse princípio, essa voz que ressonou aí nos ouvidos de Adão e Eva, foi isso. Mira, não teneis que obedecer o que Deus tem. Vosotros podeis conhecer e ser todo, e ser dono do conhecimento, e conhecer bem e mal, e viver suas próprias vidas. A proposta desse Lúcifer caído, que começou aí no céu, de querer entender mais que Deus, entender. E mira, amado, se isso passou aí na primeira, aí onde era um paraíso, eles relacionavam com Deus, tu crees que não pode passar com nós outros também? Viver uma vida independente. Eu não tenho que obedecer a princípio, eu hago o que creio que é bueno, não. E muitos se metem em cada lío, e depois vem, pastor, ora por mim. E oramos. Pero muitas coisas poderiam haver sido evitado quando entendemos o princípio de cobertura que está na Bíblia, o princípio de la obediência à palavra, aos princípios da palavra. Aqui, quando vamos tomar uma decisão, a primeira pessoa que temos que perguntar é ao Senhor. Senhor, o que tu pensas sobre isso? E depois, Deus põe sempre pessoa ao nosso lado, que já caminhou um pouquinho mais, que nos está aí para discipular-nos, para ensinar-nos, não para ser nós outros discípulos dessas pessoas, não, a sermos discípulos de Jesus. E discípulo é aquele que quer seguir ao seu maestro. Isso vamos entendendo, vamos aprendendo, e se aprendemos aqui, podemos ensinar a outros, mas se não temos esse coração, não conseguimos passar adelante esse propósito que Deus tem para nós outros. Ide a ser discípulos. Jesus está falando aqui para homens que haviam andado com ele 3 anos e meio. Quem ele estuvo ensinando, adestrando. Amado, isso é proteção, isso é cobertura, isso é para transmitir a outros a mesma verdade. Como é triste, às vezes, sentir que cada um disse o que vem na mente. Sobre princípios fundamentais que estão na palavra de Deus, sobre matrimônio, sobre a mentira, sobre o adultério. Eu já escutei tanta coisa de que outros disseram a outros nesse pseudo-discipulado. Isso passa aqui, amados, estamos vivendo em dias, quase que muitos pastores estão dizendo a nível mundial, de uma segunda reforma. Tanto que a igreja foi desviando de seu propósito. Falando esses dias com uma pessoa, disse que ela foi em seu país a várias igrejas, e algumas igrejas, e a grande maioria delas, agora, em lugar de pastor, há um coach. E isso está passando em Brasil, está passando na América Latina, Estados Unidos. Coach é uma profissão. Um motivador. Agora, não vem decidir a nível ministério para ensinar coisas tão profundas que é a palavra de Deus. Ou seja, nesse lugar não se abre a casa da palavra de Deus. Amado, de verdade, às vezes quando para e empieza a orar e escutar coisas e ver coisas, amado, a internet traz coisas muito, muito boas. Há muita gente hoje sendo discipulada pela internet. Discipulado pela internet, pelas ensinanças que está aí, sem passar nenhum filtro. E aí de todo aí.
Mas eu pergunto, e quando tu estás em alguma crise, essas pessoas vão orar por ti? Quando estás caminhando já cerca do abismo, essas pessoas vão estender as mãos e levantar-te? Tu e eu necessitamos pessoas cerca. Pessoas que nos estejam cobrindo em oração. Pessoas que nos conoscam. Pessoas que sabem as lutas que estamos vivendo. Pessoas que eu reconozco que Deus tem um ministério para ele. E por isso não cegamente. Aqui está, ajuda-me nesse caminhar. Isso é proteção. Deus estabeleceu esse princípio na natureza, no universo, no Antigo Testamento, no Novo. E homens e mulheres que entenderam isso foram guardados e bendecidos. É verdade. Então, esse primeiro princípio que eu vejo na igreja primitiva aqui é esse entendimento de eu necessito aprender com essas pessoas o que Cristo ensinou a elas. E perseverar, essa palavra é clave. Perseveravam em la enseñanza de los apóstolos. Em lo que eles ensinavam. Veniam lutas. Amado, quando vino, há uma imagem muito forte. Quando vino a persecução em Jerusalém por Nerón, que ele mandou incendiar todo isso. Eles corriam a vida dos cristianos e poniam em las calles, atados em um palo, como se fossem as luzes, e aí empreendiam fogos nesses cristianos. E esses cristianos, isso está em um livro sobre os heróis da fé, de los mártires, a história de los mártires. E eles começavam a entoar canções, o fogo ardendo. E eles iam entoando canções de adoração ao Senhor, isso nas calles. Empreendendo fogo, eles como luzes, aí, porque o fogo estavam queimando, eles adoravam ao Senhor. De repente, o fogo incendia aqui, e consumia suas vidas. Aí o outro continuava cantando essa mesma canção. E foi isso, a grande noite de que se incendiou a cidade. Muitos conseguiram huir. Isso está na história, isso é história. Mas aí está muitos que viveram essa verdade aqui. Perseveravam em la enseñanza de los apóstolos. Discipulado. Segunda coisa que vemos forte aqui são as relações que tinham. Se havia algo que também era outro sentido de proteção, é que eles estavam juntos. Desde os primeiros momentos de perseguição, quando levaram a la cárcel a Pedro, os principais apóstolos, a Bíblia diz que eles se quedaram todos juntos na casa, e um deles orando. Até que Pedro entrou e não creiam que estava passando. Aqui disse em Hechos 2:42, eles perseveravam na enseñanza de los apóstolos, em la comunhão uns com os outros, em partimento del pão, em orações, e todos os que haviam creído estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Verso 46, e perseverando unânimes cada dia no templo e nas casas. As duas alas que levou aquela igreja a impactar o mundo. No templo e nas casas. Relações de celebração, de força, de unidade. No templo, celebrando a Deus juntos. E nas casas, fortalecendo, anunciando o Evangelho, vendo a multiplicação, porque o Senhor ia añadindo
a la iglesia que estava na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Isso vemos por todas as cartas de Pablo também. A igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, a igreja que se reunia na casa de fulano, a igreja que se reunia aí, a igreja do templo e de las casas. E muitas vezes eles se quedaram sem templo, mas nunca sem casas, para estar juntos. Nunca sem casas. E partindo el pão em las casas, comiam juntos com alegria e sencillez de coração. Verso capítulo 4. E na multitud de los que haviam creído, era um solo coração e alma. E nenhum decía ser suyo próprio nada de lo que possuía, sino que tinham todas as coisas em comum. Amados, as relações, a vida da igreja nessa base de relações mantém viva a ofrenda de amor de Deus em Cristo Jesus, como resposta à necessidade do ser humano. O ser humano foi criado para relacionar-se. Aunque ele busca a independência, aunque os dias que vivimos isso é de alguma maneira bastante fortalecido, ele necessita de relações. Tu e eu necessitamos relacionar-nos. Fomos criados para isso. Fomos criados não para viver uma vida independente, não para viver uma vida solitária. Fomos criados para relacionar-nos. E aqui, nesses tempos de individualismo, de egoísmo, de discriminações, incluso de exclusões, competência, a igreja tem que ser essa comunidade de amor, de fraternidade, de compartilhar, de solidariedade, de generosidade. Nós outros necessitamos caminhar para esses princípios de Deus. Pero eu não vejo que aqui, que estás tu fazendo por isso? Porque isso não é uma responsabilidade da igreja, do pastor, isso é uma responsabilidade de cada um de nós outros. Cada um de nós outros, servir uns aos outros, estar juntos, em comum, em unidade, em buscar falar o mesmo idioma, buscar falar o mesmo, querer o mesmo, que outros conozcam Cristo, que pareçamos mais com Jesus, para que outros venham a conhecer esse Cristo. É a responsabilidade de cada filho dele, cada discípulo de Jesus. Não é de alguns. Em dias de todo isso que viviam na sociedade, a igreja é a comunidade da aceitação, do perdão, da inclusão, da reconciliação. A igreja tem que concretizar ou responder a oração que Jesus hizo em João 17. Que seais uno. Jesus orou por isso. E eu creio de todo o meu coração que essa oração se ecoa no céu até o dia de hoje. Que seais uno. Para que o mundo creia. Para que as pessoas creiam. Eles tinham alegria por estar juntos. No templo e nas casas. Esse é um dos motivos pelo qual entendemos que a maneira da igreja viver hoje, sobretudo hoje na sociedade que vivimos, é estar aqui, mas isso aqui não é a única maneira de viver a igreja. A igreja vive também nas casas, em pequenos grupos, onde nos fortalecemos, onde somos pastoreados, discipulados e também onde anunciamos o evangelho e aí Deus vai añadindo aqueles que vão sendo salvos. E aí são cuidados. E aí são ministrados. Não é somente um grupo onde somos edificados e vamos engordando espiritualmente. Não, é para que outros também conosco possam vir. Outros que quizás nunca entrariam num lugar como esse, mas podem entrar por uma invitação na casa e aí ver o que sucede aí. E terceiro e último ponto que eu quero tocar aqui hoje.
havia aqui algo na igreja, naqueles dias, temor e poder. Poder e temor. Esse temor aqui não é medo. É reverência a lo que é santo. A vida da igreja mantém viva, primeiro, a esperança do sobrenatural. Que Deus está vivo. E que Deus continua sendo milagros, como isso allá, naqueles dias. E Deus continua salvando, como salvou aquelas vidas. E eu não vejo, quizás ser o mais grande dos milagros, convertir um coração de pedra em um coração de carne. E sobrevino temor em toda a persona. E muitas maravilhas e señales eram hechas por los apóstolos. E alabando a Deus, tendo favor com todo o povo. E o Senhor añadia cada dia à igreja os que haviam de ser salvos. Vivimos em dias hoje que se banaliza, que se menospreza o que é sagrado. E a gente vai perdendo a ideia o temor de lo que é reverência a Deus. Hoje se juega com todo isso. Sobretudo aqui. Já não guarda esse temor, essa reverência que houve no passado, na alma. Essa reverência que põe o homem de rodillas delante do Senhor. E manifesta também o sobrenatural. A igreja vivia essa unidade, vivia essa comunhão, vivia essa... Pero não estava isento de que tentasse entrar aí alguma coisa para separar isso. Pero havia um temor tão grande, havia uma unidade tão forte, havia uma situação espiritual que eu creio que Deus vai traindo à igreja, se passamos a obedecer alguns princípios aí, que quando uma pareja, chamado Ananias e Safira, quiseram de alguma maneira dar uma enganada aí em los apóstolos. Não foram os apóstolos que tomaram o microfone e disseram: olha, vós outros 12 aí estáis atuando mal. Não, não. É o Espírito Santo vindo e, ops, isso não. Engano, mentira, rebelião. Não. É o Espírito Santo. Eu continuo crendo que Cristo é o cabeça da igreja. Eu continuo crendo que Ele continua cuidando da igreja. Por isso, quando empieza a suceder coisas aí, eu tenho temor em meu coração, porque eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que Deus faz. He visto muitas vezes sucedendo isso, inclusive em outros lugares. Quando ele vai entrando o orgulho, vai entrando na rebelião, vai entrando o engano, vai entrando a mentira, e isso intenta querer contaminar o que Deus está fazendo. Ele é o cabeça. Eu não posso cuidar da igreja como Ele cuida. Ele é cabeça. Eu confesso com todo o meu coração, aprendi a não estressar-me mais. Eu sempre hago na oração: Senhor, cuida disso. Com temor e reverência. Cuida disso. Eu não posso. E a experiência é que Ele sempre cuida. De sua maneira, em seu tempo, como cuidou da primeira igreja aqui. Deus cuida. Deus traz quebrantamento, arrependimento, Deus traz um montão de outras coisas. E hoje quase não se habla mais. Foi assim desde o Antigo Testamento. Foi assim aí em Edém, foi assim com Moisés.
Foi assim com Saul, Davi. Foi assim na primeira igreja. Foi assim com Pablo. Deus cuida. Pero Deus nos motiva a viver uma vida de temor para provar todo o seu poder. Para ver o que Ele se quer fazer em nós outros, em dias que às vezes Ele é sobrenatural, está sendo tão rechaçado. Deus continua sendo o mesmo. A igreja é a comunidade que conserva a expectativa de que o céu se abra e vidas sejam tocadas, vidas sejam sanadas, vidas sejam salvas. E nos dias de hoje, eu escutei um testemunho que me impactou muito essa semana de uma pessoa que não conosco, um pastor que não conosco, que creia, e ele teve uma situação de sua filha que foi prognosticada quando estava em embaraço, todavia dentro da mamã, que vários exames profundos lhe detectaram que ela estava nascendo sem estômago e o cérebro não havia desenvolvido totalmente. Esse exame, essas provas foram repetidas 3 vezes, em várias etapas do embaraço. E eles oravam, mantiveram sua fé em Cristo Jesus. E outra coisa, reto dela não havia, estava totalmente lacrado, totalmente cerrado. Eram 3 coisas: reto, cerrado, o estômago não havia desenvolvido e o cérebro não havia desenvolvido totalmente. Seria uma uninha especial. E chegou o dia de nascer. E custou nascer. Ele orando, chorando aí naquele hospital. E essa ninha nasceu. Essa ninha nasceu e já dentro da sala foram fazer as provas para constatar todo o que haviam. Estava aí nos telones as 3 provas que haviam hecho, as 3 ressonâncias que haviam hecho, taques. E só para testificar o que eles já esperavam. E a primeira coisa que passou foi que a ninha defecou. Dentro da sala de recém-nascidos aí. A ninha começou a ter caca. E aí os médicos quedaram, que passa aqui? E foram levar para profundizar os exames, as provas. E os médicos correu a ninha e dizia: eu não sei o que está passando comigo, porque estou levantando um milagre aqui. Foram preparar a cirurgia para pôr um estômago artificial. E quando estavam preparando a cirurgia para isso, passaram por o último scanner. E aí estava o estômago. E aí estava o cérebro totalmente desenvolvido. E os médicos quedaram impactados e disseram: o que tenho que fazer para comprar esta? Essas foram as palavras que eles usaram. Comprar essa presença. Porque eles disseram: isso foi a presença de Deus. O que tenho que fazer para comprar essa presença? E ele compartilhou dentro da sala com as outras enfermeiras o que Deus havia feito. O que eles necessitavam fazer era invitar a Jesus para ser Senhor de suas vidas. E eles se prostraram naquele momento aí, os médicos e as enfermeiras, e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Isso passa na igreja de hoje. Jesus continua sendo o mesmo. Há muitos muçulmanos tendo sonhos e encontros com Jesus sem nada de predicar para eles hoje, em los países, em Egito, sobretudo. Isso passa nos dias de hoje, como passava aqui na igreja primitiva. A Bíblia diz que incluso muitos sacerdotes se converteram ao Senhor. Ver o poder e o temor que havia nesses primeiros cristianos.
E eu creio que pode passar aqui. Essa é nossa oração. Deus abre o céu, a igreja de Cristo, nós outros como igreja, é o canal que podemos dizer, céu, abra-se. E venga esse poder que transforma, esse poder que salva, que transforma o coração de pedra em coração de carne. Independente de que nação somos, independente de que povo pertencemos, esse Deus é Ele mesmo. E nós necessitamos viver esse sobrenatural. Pero para isso, há outros princípios metidos em todo isso. Não podemos tratar Deus de qualquer maneira. Não podemos tratar Deus sem temor, sem reverência, sem respeito. Ou pensar que Ele é um fantoche em nossas mãos, como se chama isso? De marábolas, isso? Um títere em nossa mão que vamos conduzindo para onde que queremos. Não, Deus é Deus. Deus, Ele continua sentado no trono. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo de ayer, de hoje, eternamente. Ele continua querendo fazer que o seu reino venga, que sua presença esteja, pero que nós outros, como resposta, rendimos nossos corações a Ele, em temor, em quebrantamento, em derrando que Ele haga em nós outros o que Ele queira fazer. Deus quer, amados. Necessitamos que na vida de oração, necessitamos estar cerca dEle, necessitamos ver essas situações que o mundo hoje pensa que é só por la lógica, que é só estão cerrados para coisas que podem suceder, ver sucedendo por causa de lo que Deus quer fazer em la igreja, de los milagros, de la salvação, de la multiplicação de vidas. Deus, a Bíblia diz que Deus iba añadindo. Primeira predicação do Evangelho em Pentecostes foram 3.000, depois outra predicação foram 5.000, e a cada dia, disse a Bíblia, que o Senhor iba añadindo aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que vão tendo a experiência desse milagre da salvação. E esse Deus continua sendo o Deus da igreja, e continua sendo o mesmo. E nós outros estamos sendo retados a estar e ser e viver em igreja, para poder ter uma igreja que predica o que vive e pode viver o que predica. E pode dizer, como disseram para Natanael, venga e veja. Esse é meu anelo. E dizer para um que não conhece, venga e veja o que Cristo está fazendo em meio nosso. Em amor, em poder, em temor, em vida, em discipulado, em obediência. Podem ver aqui, não a mim, mas pode haver Jesus sendo formado em mim, em tua vida, na vida de cada um. Mirem, há algo diferente nesses. Eles parecem cristianos, pequenos Cristo. Esse é o reto que Deus nos está dando para esse ano, amado. Esse é o reto. Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Youngs. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También
También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar. Reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Luz Kids. Anota la fecha. Nuestra próxima reunión será el 26 de octubre. Un espacio especial para los más pequeños. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos.